Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Pessoal, vamos continuar então a nossa jornada por Tiago. Nós estamos basicamente chegando no final da carta, não é? Terminando o penúltimo capítulo. E hoje nós vamos retomar um tema que Tiago já falou anteriormente e agora ele vai continuar explorando, tá? Eu quero começar com uma pergunta. Você já percebeu como é muito comum em uma conversa, né, de repente sair de uma conversa e se tornar o julgamento de uma pessoa que não está presente naquela roda? Era uma conversa comum, apenas comentário simples, uma observação, até mesmo um desabafo sobre alguém, sobre a igreja, sobre alguma liderança. E de pouco a pouco, aquela pessoa que está ausente naquela conversa, ela vai saindo das laterais e se tornando o centro da conversa. E aquela pessoa, obviamente, como ela não está lá, ela não pode se explicar, ela não consegue responder as perguntas, mas mesmo assim, suas intenções são sempre interpretadas, não é? Com certeza, seu caráter é diminuído e a sua imagem vai sendo pouco a pouco desmontada diante ali de todos que estão na conversa. Incrivelmente, isso pode acontecer depois do culto. Por exemplo, hoje, depois do nosso culto, que nós vamos, falar sobre esse assunto, talvez uma pessoa ainda em caminho para sua casa pode falar contra um irmão, falar sobre, enfim, assuntos que de repente começam a trazer pessoas que não estão presentes e tornam o centro. Bem, na verdade, nós já tivemos que lidar com problemas aqui na igreja de conversas que se iniciaram durante o culto. Por exemplo, ali bebendo água. Talvez possa acontecer amanhã na tua mesa de almoço. Isso, na verdade, eu quero abrir um parênteses aqui, é um problema sério, né? Porque nossos filhos estão vendo tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos. E você já passou aquela situação, a pessoa do teu lado compra, vocês vão comprar algo para comer, a pessoa do seu lado compra, nossa, não gostei muito, né? Você quer? Pô, com essa propaganda maravilhosa, eu não quero não. Né? E muitas vezes nós fazemos isso da igreja, na mesa do nosso almoço, né? Na sala de jantar da nossa casa. E aí quando nós convidamos nossos filhos, com essa propaganda eu não quero não, não é verdade? Conversas que começam com uma aparente preocupação por alguma pessoa e terminam como um tribunal, julgando e condenando aquela pessoa. E é sobre isso que Tiago vai lidar conosco hoje, não é? E essa conversa de Tiago, ela não se inicia do nada, ela é uma continuação daquilo que nós vimos semana passada. Semana passada Tiago nos chamou a nos submetermos a Deus, a obedecermos a Deus, e agora ele mostra para nós o primeiro lugar onde essa submissão, essa maturidade espiritual deve aparecer. E o primeiro lugar onde ela deve aparecer é na forma como nós falamos com as pessoas e das pessoas. Não é? Porque se de fato alguém se humilhou, se submeteu a Deus, e continuar usando sua boca para humilhar o próximo, isso demonstra uma incoerência, não é? Um pecado. Será mesmo que você tem se humilhado, se submetido diante de Deus?
Então, Tiago vai trazer uma verdade profunda que nós vamos refletir, não é, ao longo do tempo que nós temos. A língua que condena o irmão revela um coração imaturo, que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Não é? E hoje nós vamos ler muito, irmãos. Nós vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Hoje vai ser, acho que a menor leitura, né, desde quando nós começamos a série. E vocês vão ver o quanto que 2 versículos têm para nos ensinar. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Todos que estão com a Bíblia acharam? Quem está sem pode acompanhar pela projeção. Vamos lá? Irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Amém? Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, que a sua palavra possa trazer transformação verdadeira em nossas vidas, e nós possamos nos submeter, Senhor, às suas ordens e às suas leis. Assim oramos em nome de Cristo, amém. A boca não mente. A boca não mente. Tiago começa dizendo: irmãos, não falem mal um dos outros. Então, como eu acabei de dizer, Tiago, semana passada, nos chamou a nos submetermos e obedecermos a Deus. E agora ele mostra em como essa atitude de nos submeter a Deus, essa humildade, deve aparecer na nossa vida, não é? Na forma como nós tratamos e falamos das pessoas. Quando Tiago está dizendo para nós, não falem mal, uma tradução mais exata seria, não fale contra alguém. Que a sua fala não seja contra uma pessoa. Então veja que o problema não é sobre mencionar uma pessoa numa conversa. Constantemente nós estamos conversando, não é? E trazemos outras pessoas na conversa, não é? E há situações legítimas que nós precisamos falar sobre alguém. Pedir ajuda, obter conselho de algo que aconteceu conosco e envolver outras pessoas, ou na intenção de proteger um terceiro e você quer trazer algum tipo de aconselhamento, enfim. Não há problema em trazer uma pessoa dentro de uma conversa, a questão aqui é outra. A questão é que quando, não é, eu começo a falar com a intenção de ajudar alguém, mas na verdade eu estou querendo trazer acusação, eu estou querendo atacar outra pessoa. Quando aquilo que eu digo não tem objetivo de trazer restauração a uma situação, de esclarecer, mas na verdade de diminuir, de humilhar, de expor alguém, não é? Então perceba, o problema não é citar ou falar de outras pessoas, o problema é o motivo pelo qual eu faço isso, qual é a minha intenção por detrás disso. E veja, quando eu estou falando de uma pessoa, de um terceiro, e começo a atacar aquela pessoa, isso só demonstra que eu estou lidando com um problema há muito mais tempo. Porque não é do nada que nós falamos contra alguém. Isso já estava fermentando em nosso coração. Nós já estávamos lidando com isso dentro do nosso coração. Então, antes da pessoa ser exposta ou humilhada na conversa, ela já foi exposta e humilhada dentro do nosso coração. Nós já estávamos remoendo isso. E eu quero que você preste atenção nisso. Tiago nos lembra de algo extremamente importante. Uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que está em busca de maturidade, ela precisa sobreviver o domingo. Porque muitas vezes nós avaliamos nossa vida espiritual por aquilo que nós sentimos. No culto, por exemplo. Se nós nos emocionamos, se nós sentimos algum arrepio, não é? Se de alguma forma nós reconhecemos um pecado que nós estávamos cometendo em nossas vidas,
Se durante uma música, uma oração, você sentiu algo diferente dentro de você. E nós então imaginamos que algo profundo aconteceu em nossas vidas. E cara, de fato pode ter acontecido. Mas Tiago, entenda o que eu vou falar, ele espiritualiza menos as coisas, tá? E traz para a vida real, tá? Para a vida prática. Porque aquilo que você então sentiu no domingo, o pecado que você reconheceu no domingo, a mensagem que você ouviu no domingo, ela tem que sobreviver no domingo e chegar viva na tua segunda-feira. Porque ela deve aparecer então na forma como você vive durante a semana, na rotina, no cotidiano, e aqui no caso, na forma como você trata as pessoas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta e assim por diante. Porque senão, muitas vezes, a igreja irá continuar vivendo uma realidade que é: a pessoa canta sobre a graça de Deus no culto, mas na segunda-feira fala sem graça nenhuma. A pessoa, no domingo, pede misericórdia a Deus para com a sua vida, mas durante a semana nega misericórdia às pessoas nas conversas. A pessoa se emociona, se arrepia diante da palavra, diante de uma oração, diante do momento de louvor, mas na segunda-feira volta a usar sua boca para ferir outras pessoas. Então veja, há uma incoerência aqui. Há um pecado a ser de fato confrontado. Porque não dá para você acreditar que a tua vida espiritual está bem, pelo que você está sentindo, se na prática da sua vida não há evidências disso. Não há evidências disso. Não é? Então, Tiago está dizendo que um cristão verdadeiro, Tiago não está dizendo que um cristão verdadeiro nunca tropeça nas suas palavras, que ele não comete falhas, que ele não peca, não é? Porque Tiago mesmo reconheceu, quando nós já conversamos nos capítulos anteriores, que nós tropeçamos de muitas formas. O que ele está dizendo é que uma boca que continua tropeçando e não busca por arrependimento e mudança, revela que há algo muito errado no seu coração. Que há algo muito errado na forma como você entendeu o Evangelho. E que talvez há algo muito errado na forma como você vê a sua maturidade espiritual. Tiago, ele não isola a boca da vida espiritual, como se fossem coisas separadas. A boca é a janela do coração, é a janela da sua alma. A frase, né, a boca fala do que o coração está cheio, é uma verdade, cara. Porque aquilo que nós falamos já estava sendo alimentado dentro de nós há muito tempo. Não é? Então, não há como separar a boca do que a nossa vida espiritual é. Na verdade, nós somos seres únicos e completos. Não tem como você separar o que é espiritual na tua vida e o que não é espiritual. Você é um ser inteiro. Inteiro. Não é? Por isso, um dos termômetros para que você possa de fato medir a temperatura da tua vida espiritual, o seu crescimento, a sua maturidade espiritual, é a sua boca. É a sua boca. A forma como você tem falado aqui, por exemplo, que o Tiago está lidando, a respeito de outras pessoas quando elas não estão presentes. Quando elas não estão na roda. Essa é uma forma de avaliar a tua maturidade espiritual. Porque uma pessoa humilhada diante de Deus, que se submeteu a Deus, ela não pode continuar usando a sua boca para humilhar outras pessoas de forma a ser mais uma segunda-feira. Tiago está nos chamando a atenção para essa realidade. Tá? E infelizmente no meio cristão, como nós já lidamos aqui em Tiago, a nossa língua tem causado muitos estragos. E ela não tem sido coerente muitas vezes com a fé que nós professamos. Então aqui é um grande alerta que Tiago traz para nós, para que você possa fazer uma reflexão verdadeira a respeito da sua fala. Talvez você chegue à conclusão que nas mesas que você senta e nas conversas que você participa, quase sempre é sobre outras pessoas e sobre condenar outras pessoas. Não é verdade? Mas nós podemos seguir aqui. A verdade também pode ferir. Tiago ele vai dar um passo além.
quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, vamos segurar aqui. Então ele continuou, não é? Primeiro ele começou: irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Aqui eu acabei de ler em outra versão, a tua pode estar um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Tiago nos mostrou que falar contra o irmão agora não é apenas um problema de palavras, mas é também um problema de julgamento. Nós vamos entender isso ao longo da mensagem, tá? Eu só quero abrir novamente um parênteses aqui, porque eu quero que isso fique muito claro para todos vocês. Tiago de nenhuma forma está dizendo que nós nunca podemos corrigir alguém ou falar sobre alguém. Há momentos em que a verdade deve ser dita, onde há um confronto, não é? Entenda, uma coisa é falar com o intuito de buscar ajuda e restauração a um irmão, a uma situação. Outra coisa é usar da nossa fala para tentar provar que nós estamos certos e que o outro merece sim ser exposto, humilhado, diminuído. Tá? Esse é o problema central que o Tiago está falando aqui. Tá? Então, o problema não é tratar situações difíceis, o problema não é comentar sobre pessoas nas nossas conversas. O problema é quando eu deixo de olhar para o outro como alguém a ser restaurado e começo a olhar para ele como alguém a ser humilhado, como alguém a ser atacado. Não é? O problema é quando eu uso uma falha, uma informação que eu nem sei se é verdade ou mentira, né? Muitas vezes é uma suspeita, ou você ouviu, né, da 10ª pessoa de uma fila de pessoas que está comentando, não é? Ou preste atenção, ou até mesmo quando você ouviu uma verdade e usa isso para empurrar o outro para baixo. E é aqui que o problema fica mais sério e o nosso título remete a isso. A verdade também pode ferir. Porque a maioria de nós está imaginando, talvez, né, que quando o Tiago fala sobre falar contra o irmão, falar de forma maldosa, o que vem na nossa cabeça é, são pessoas que estão falando mentiras a respeito das outras pessoas. Pessoas que estão fofocando, inventando coisas. Pessoas que estão contando histórias distorcidas, não é? Omitindo parte da história. Então nós respiramos aliviados, não é? Porque não, isso não é comigo. Não é? Eu não invento, não é? Eu não distorço. E eu não aumento. Eu falo. Mas eu não invento, eu não distorço e eu não aumento. Não é? Então, pastor, dessa eu estou livre. Não é? Dessa eu estou livre. Não é? Mas Tiago não está falando somente de quem somente de quem mente, de quem fofoca, de quem inventa. Não é? Porque nem sempre quem fala contra o irmão está mentindo. Às vezes sim, pode ser mentira, a pessoa aumentou, distorceu, omitiu parte da história, mas nem sempre é assim. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Às vezes aquilo que está sendo dito aconteceu de fato. Às vezes aquela palavra de fato foi dita. Às vezes a frase foi falada, o erro foi cometido sim. Muitas vezes a falha que está sendo dita ali na conversa, ela realmente existiu. Ou seja, a informação é verdadeira. A informação é verdadeira. Mas existe uma forma que ela possa ser dita em amor, e existe uma forma de nós trazermos uma fala através de um coração maldoso. Pense, por exemplo, no desabafo. O desabafo é algo legítimo, faz parte. Nós precisamos muitas vezes de desabafar, não é? E nem todo desabafo é pecado. Há momentos que nós precisamos abrir nosso coração para outra pessoa. Há momentos que nós precisamos pedir ajuda, porque aquilo que foi dito de fato nos machucou, não é? Há momentos que nós precisamos compartilhar de uma dor, de um acontecimento, procurar o conselho de uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem mais sabedoria naquela situação. Não é? Então, o desabafo em si não é um problema. O problema é que nós podemos usar do desabafo como aparentemente uma forma de buscarmos ajuda e restauração e terminar esse desabafo como se estivéssemos num julgamento, onde você está condenando, julgando e condenando uma pessoa. Onde aquela conversa toda se resume a apenas acusações,
onde o foco não foi você e aquilo que está te atingindo, mas o foco foi a outra pessoa. Então a pessoa diz, olha, eu só preciso desabafar. Mas escolhe, por exemplo, alguém que não pode te ajudar em nada naquele problema. Alguém que não tem o que somar com você naquele problema. Talvez a pessoa diga que só quer desabafar, mas ela vai contar a história de uma forma que favoreça somente ela. Dizendo que quer desabafar, mas ela não está procurando correção. Ela está procurando concordância. Ela não está querendo jogar luz numa situação, não é? E tratar a situação dentro de si. Aquela pessoa está procurando apoio, não é? Apoio à sua situação. Não é? Aliciar pessoas, para que agora você tenha um grupo contra outra pessoa. Não é? E quando então o desabafo acaba, fica muito claro que ali não houve busca por restauração de forma nenhuma. Não houve um caminho de cura para aquela relação. Não é? A verdade ou a situação não foi tratada de fato como deveria ser tratada. Não é? No final ali se tratou apenas de uma pessoa chamando outra pessoa para concordar com o seu próprio julgamento. Então, legitimar o que você acha do terceiro que você está acusando. Então você está entendendo o problema que o Tiago está levantando aqui? O problema não é falar. O problema são as intenções. O problema é o resultado que você está buscando com essa conversa. Então veja, a pergunta cristã é muito mais profunda do que o que eu vou falar é verdade ou mentira. E se for verdade, eu vou falar do jeito que tem que ser falado. E a pergunta é muito mais, o questionamento é muito mais profundo que isso. Não é? Tiago está nos levando a, por exemplo, refletir sobre por que eu quero dizer isso? Qual a minha intenção? Qual o resultado que eu estou esperando dessa conversa? Eu estou tentando expor uma pessoa ou restaurar um relacionamento? Ou restaurar um coração? Eu estou buscando cura para minhas emoções? Ou eu estou apenas querendo que alguém concorde com a minha dor? Então o Tiago nos leva a reflexões mais profundas do que, é mentira ou é verdade? Quem dera a vida fosse simples assim, né, meu irmão? As coisas se resolvessem com perguntas tão superficiais, né? Só que nós sabemos que na prática da vida, 2 mais 2 pode ser 22. Porque então, perceba, existe uma forma de dizer a verdade que traz cura, que traz solução à situação. Existe uma forma de dizer a verdade que só vai trazer mais problema, só vai ferir pessoas. Existe uma forma de falar de um irmão que seja amorosa, misericordiosa, bondosa. E existe uma forma de falar de um irmão como se você fosse um juiz que tem poder de julgá-lo. Existem formas de falar sobre um assunto e trazer luz naquele assunto. Edificar. Existe formas de jogar luz com o intuito de envergonhar pessoas. Então, eu estou sendo talvez repetitivo e maçante, porque eu quero que você entenda o real problema que o Tiago está trazendo para nós. Não é? E por que nós caímos tanto nesse pecado, cara? Que é o pecado da fala, de acusações, de ferir pessoas. Por quê? Porque traz sensações boas para o coração pecaminoso do ser humano. Por exemplo, falar mal de alguém dá uma sensação de poder. Naquele momento você controla a história, porque você conta do seu jeito. Você escolhe o que fica na história e o que sai. Por alguns instantes você controla toda a situação. E o ser humano gosta de controlar uma situação, de tê-la na sua mão. Falar mal de pessoas também dá uma sensação de justiça, porque quando alguém concorda com aquilo que eu estou dizendo, a minha dor parece mais legítima. Não é? E eu ganho mais força para continuar falando aquilo que eu estou falando. Porque aí quando eu for confrontado, eu vou citar, não, mas fulano, ciclano, concordam comigo. Fala, mas eles concordar com você não significa que você está fazendo é certo. Não é? E também dá uma sensação de superioridade.
Porque enquanto o outro está sendo exposto, humilhado, sendo motivo de piada, eu sempre pareço como o mais certo da história, como alguém que moralmente é superior, como alguém mais lúcido, mais espiritual. E é engraçado isso, porque na verdade você, e quando eu digo você, não estou citando ninguém aqui, eu generalizando, mas você é o menos espiritual da história. Porque está causando um grande problema. De um problema que era pequeno, você está causando um grande problema agora. Usando a sua língua de forma errada. E por último, também pode nos trazer uma sensação de fuga. Porque enquanto eu falo do outro, eu consigo sair pela lateral e não encarar aquilo que Deus precisa tratar no meu coração. Porque o problema se torna o outro, não eu. Não meu coração, não a minha fala. E eu consigo fugir de uma responsabilidade minha. Então, por isso que nós caímos tanto, infelizmente, nesse tipo de pecado, nesse tipo de erro. E é por isso então que falar sobre sobre os irmãos, sobre as pessoas, é algo tão perigoso. É algo tão perigoso. Porque então significa que não é sobre apenas destruir uma reputação do outro. Mas neste caminho nós acabamos deformando a comunidade inteira. Nós acabamos deformando a igreja. Porque imagina que 2 pessoas tiveram um confronto, ou mais pessoas, 3 pessoas tiveram um confronto ali, 3 famílias. E cada uma então sai em sua direção, ao invés de tentar buscar restauração, estão buscando desabafos que têm como objetivo acusar o outro e trazer mais pessoas para o seu lado. Em pouco tempo, você tem 3 grupos separados dentro da igreja, que não mais conseguem conviver juntos. E aí você vai ver a situação, você imagina, nossa, aconteceu algo muito sério, né? Cara, no mínimo um adultério aí. Você vê, não. Foi problema de fala. Problema de fala. Sabe? E aí de repente tem uma igreja dividindo, porque pessoas estão comprando a briga de terceiros que ela nem sabe de fato se foi aquilo que aconteceu. E a igreja começa a ruir, cara. Então veja como é perigoso a fala. Veja como é perigoso nós darmos vazão a um coração que está buscando vingança, expor. E sabe o que é o duro? Que muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos fazendo isso. Nós nem percebemos. Uma igreja onde as pessoas usam até mesmo a verdade como arma para atacar os outros, ela perde uma das características fundamentais dela, que é um lugar seguro para que você possa confessar seus pecados. Um lugar seguro para que você possa compartilhar aquilo que está no teu coração. Um lugar seguro para que você possa pedir ajuda. Um caminho seguro para que você possa, de fato, encontrar restauração. E se isso começa a acontecer dentro da igreja, Tiago está nos falando, né? Se todo mundo começa a se esconder atrás dessas mentiras, dessas verdades, né? Como se fossem espirituais e tal, as pessoas que vão chegando na igreja e vendo essa situação, elas começam a se esconder seu coração. Elas vão começar a medir as palavras, aquilo que elas compartilham com os irmãos. Por quê? Porque todo mundo agora está com medo de virar o assunto na mesa de alguém, pô. Eu não quero virar o assunto na mesa de alguém. Então eu não vou me abrir, eu não vou confessar meu pecado, eu não vou compartilhar aquilo que está acontecendo comigo. E a igreja então que tinha que ser um ambiente seguro para que nós possamos nos abrir e buscar e viver restauração, se torna um ambiente onde você tem que se fechar. E aí a igreja começa a não se diferenciar lá fora do que aqui dentro. A igreja perde uma característica fundamental. Começa a deixar de ser igreja. Percebe o quanto é sério? Uma fala só, o problema que ela pode causar? Tiago não errou quando ele disse anteriormente que a língua causa incêndios, que destrói tudo. Não é?
A igreja não pode ser um lugar onde a fraqueza de um irmão vire munição para você atacá-lo. A igreja não pode ser esse lugar. Cristianismo não é este lugar. A igreja deve ser um lugar onde a verdade ela deve ser dita sim, mas dita com amor. Tá? Onde o pecado, obviamente, ele vai ser confrontado, ele vai ser tratado, mas sempre com o desejo de restauração, né? De transformação da pessoa. A correção ela vai acontecer sim, as pessoas devem ser corrigidas, mas não com uma motivação de vingança. Porque muitas vezes nós queremos corrigir as pessoas e nós disfarçamos a nossa vingança com zelo. Não, eu estou corrigindo porque a pessoa está... Mas na verdade você está sendo pesado. Porque você está querendo se vingar, não é zelo. Não é? E é óbvio que isso acontece na igreja. E eu estou falando da igreja porque é um ambiente que nós estamos, é um ambiente, por exemplo, aqui onde eu estou como pastor, eu preciso proteger a nossa comunidade. Mas isso, se acontece na igreja, essa pessoa também causa esses problemas nos outros lugares. Ela vai causar esse problema no trabalho dela, vai causar esse problema na família dela, vai causar esse problema, cara, em outros setores, porque é a mesma boca que está falando, é o mesmo coração que está agindo, entende? Então, preste atenção, nós como cristãos, antes de falarmos os outros, nós devemos nos lembrar que houve alguém que conhecia tudo sobre você, cada pensamento, cada falha, cada versão distorcida daquilo que você construiu a respeito de si mesmo. Porque nós gostamos de construir histórias onde nós somos heróis, não é verdade? Mas é verdade que nós somos heróis com a capa bem rasgada. E essa pessoa conhece tudo então a seu respeito. E ainda assim ela escolheu falar a seu favor. Ela escolheu buscar um caminho para que você pudesse ser restaurado e não humilhado. Mesmo que se ela falasse, a nossa humilhação seria apenas falar a verdade sobre nós. Mas essa pessoa escolheu nos restaurar e ela pagou um preço alto por fazer isso. E vocês sabem de quem eu estou falando. Então, a fala maldosa, quando nós falamos contra os irmãos, infelizmente ela usa até mesmo a verdade como arma. Mas a fala tratada por essa graça de Cristo em nossas vidas, faz com que nós, devagarzinho, possamos reconhecer este erro da falha e com humildade, irmos sendo tratados e começarmos a usar então a nossa língua como instrumento de cura e não como instrumento de mais destruição. Porque a vida já é tão fácil, né, irmãos? A vida já é um parque, né? E nós então temos que trazer um pouco de adrenalina na vida? Não. A vida já é muito difícil. No Brasil está bem difícil também, né? Então que a nossa língua não seja mais uma via de destruição. Pelo contrário, que a nossa língua e a nossa vida seja uma via de cura e de restauração. Porque nós somos alvos da cura e da transformação e da salvação. Não é? E então nós podemos avançar para o ponto 3, o trono que não é seu. Tiago ele continua, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo ela, mas está se colocando como juiz. Então Tiago nos mostrou que o problema, que nós temos um problema com a fala, e agora ele vai cavar mais um pouco. Ele quer mostrar que o problema é ainda mais sério do que nós pensamos. Tá? Porque falar mal de um irmão não é apenas, sei lá, uma conversa que saiu do limite, uma falha ali simples, uma palavra mal colocada, não. Né? Tiago está afirmando que quando eu falo contra o meu irmão, eu estou julgando ele. E quando eu estou julgando ele, eu estou ocupando um lugar que somente Deus poderia ocupar, que é o lugar de juiz de vidas. Tiago aqui ele fala sobre uma lei, que nós não podemos falar contra a lei e julgar por essa lei. Que lei é essa que ele está falando? Ele já citou essa lei no capítulo 2. É o resumo dos mandamentos.
Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. E a lei de Deus, ela não é uma sugestão para nós. Ela deve governar a maneira como nós vivemos. E aqui no caso, a lei de Deus deve governar a maneira como eu falo das pessoas. A maneira como eu lido com as pessoas. E, cara, eu entendo que isso é um desafio, sabe? Porque, cara, às vezes você quer matar alguém, entendeu? Eu entendo. Aqui é o mesmo desafio do perdão. Perdoar é difícil, cara. Tá? É difícil. Então, de fato, é um desafio. E é por isso que Tiago está trazendo essa realidade para nós. Porque, olha, é um desafio, vocês acabam falhando nisso. E nós precisamos juntos crescer em graça e misericórdia para alcançar um estado de maturidade onde nós possamos viver uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida que não traga mais destruição a ninguém. Então eu entendo que é difícil. Eu me coloco nesse caldo totalmente, cara. Não é? Mas o ponto é que essa lei de Deus está nos chamando a amar o próximo, a tratar os outros com misericórdia, a corrigir com mansidão, restaurar com amor, a proteger, mas com a verdade, e a carregar o fardo um dos outros. Mas quando eu uso a minha fala para condenar um irmão, preste atenção nisso. Quando eu acabo usando a minha fala para condenar um irmão, para julgar um irmão, é como se eu dissesse: olha, a lei de Deus nesse caso não está valendo. Neste caso, eu tenho o direito de tratar a pessoa do jeito que eu acho que ela tem que ser tratada. É a minha versão da história que vale aqui. O julgamento de Deus é a lei de Deus, deixa para Ele. Aqui eu sou, não é? A acusação, o juiz e o executor. Eu tenho a minha própria lei. Você percebeu o peso de quando nós fazemos isso? Não é apenas deixar de praticar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu começo a querer tomar o lugar de Deus. E eu começo a querer ser o juiz e o executor na vida das pessoas. E o pior é que nós fazemos isso tendo um teto de vidro, né? Porque ninguém é perfeito. E todos aqui precisaram da graça da salvação de Cristo, né? Isso só piora a situação, não é? Então, nós pensamos que, enquanto nós estamos dando uma opinião, né, uma fofoca, quando nós estamos comentando uma situação, quando nós estamos avaliando alguém, não é só isso, não tem grande situação ali. Mas, no fundo, nós estamos tentando sentar numa cadeira que não foi feita para nós. Uma cadeira que não foi feita para nós. Não é? É por isso que Tiago, então, chega no ponto aqui mais sério do texto, né? Ele diz, há apenas um legislador e juiz. Há apenas um que pode salvar e destruir. E adivinha? Não é você. Não sou eu. Tiago aqui ele está nos tirando do centro, porque nós temos de fato essa mania de querer ser o centro das coisas, né? Tiago está nos lembrando que existe um trono. E esse trono já está ocupado. Que existe um juiz. Que este sim tem a autoridade de julgar e executar. Por quê? Porque este foi quem criou o universo. Este foi quem nos criou. Existe alguém que, este alguém sim, conhece todos os fatos, todos os pensamentos, todas as intenções do coração, todas as feridas, todos os bastidores da história. Existe alguém que tem uma sabedoria perfeita, uma justiça perfeita, e este então tem a autoridade perfeita para julgar. Nós não temos. Nós não temos. Nossas próprias emoções. E nós falamos, e enquanto nós falamos, nós já nos arrependemos daquilo que nós estamos falando. Quantas vezes nós julgamos pessoas com base num pedacinho da história? Olha para a internet, cara. As pessoas pegam um corte de 15 segundos e ela cria uma tese sobre a vida da outra. Não, ela viu um recorte de 15 segundos e ela se sente sim capaz de escrever a biografia daquela pessoa, cara. Entendeu? E ela cria já toda a narrativa na cabeça dela. Quantas vezes nós não fazemos isso, cara? Né? Quantas vezes nós ouvimos uma versão da história?
e nós já fechamos ali o veredito. Não, aquela pessoa presta, não presta. Pô, você ouviu uma versão, cara. Quantas vezes nós olhamos para um recorte, de uma atitude, e nós então presumimos a intenção da pessoa. Nós queremos saber mais do que a pessoa a respeito do coração da pessoa. Não. E outra, quantas vezes nós resumimos a vida inteira de alguém pelo pior momento dela? E, cara, ninguém se salva aqui não, tá? Nós temos momentos ruins e nós tomamos decisões péssimas nesses momentos, cara. Nós causamos problemas, falamos dos outros. Infelizmente, muitas vezes nossa vida vai ser resumida ao pior momento que nós tivemos. Veja Pedro. Se eu perguntar para você quem iniciou a igreja, quem teve a primeira grande igreja na Bíblia, né? Quem converteu milhares de pessoas na sua primeira pregação, talvez você fique pensando, né? Agora, se eu perguntar para você, quem negou Jesus? Pedro. Porque as pessoas resumem outras pessoas pelo pior momento da história delas. O ser humano, ele é vingativo pra caramba, meu. Ele é vingativo pra caramba, sabe? Então, veja, Tiago aqui, a Bíblia, de forma geral, ela nos coloca na frente de um espelho, entendeu? Quem é você para julgar o outro? Quem é você para querer executar o outro? Por acaso você é o colibri dourado que Deus deixou na terra? Esqueceu de levar esse anjo? Essa pergunta ela é dura, cara. Mas ela também traz misericórdia para nossas vidas. Porque Tiago está arrancando das nossas mãos um trono, um poder que nos destruiria se permanecêssemos com ele. Cara, a história da humanidade começou a dar errada quando alguém decidiu deixar a lei de Deus de lado e seguir sua própria lei, sua própria vontade. Adão e Eva. Sabe? Então, entenda, você não precisa ser juiz de ninguém. Você pode corrigir pessoas sem desprezá-las. Você pode confrontar pessoas sem destruí-las. Você pode dizer a verdade sem tomar o lugar de Deus. Então veja, Tiago, no final das contas, ele está nos chamando a voltar ao nosso lugar. Voltar ao nosso lugar. Nós não somos juízes, legisladores, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Pecadores. Todos pecadores, alcançados pela graça. Alcançados pela graça. Somos pessoas chamadas a praticar a lei do amor. Por quê? Porque essa lei é praticada conosco. Porque é a lei que Deus usa conosco. E sabe que, se você for analisar de forma muito fria essas situações, cara, e de novo, eu sei do desafio, o quanto nossas emoções influenciam, e eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Né? Pelo contrário, como eu falei, eu estou no caldo com vocês, né, cara? Mas se nós fôssemos realmente querer ser coerentes, nós deveríamos falar assim: Deus, deixa que eu julgue as pessoas. E eu vou julgar de forma vingativa. E o Senhor pode ser vingativo comigo também. Os erros que eu cometer contra o Senhor, as minhas falas erradas, o Senhor pode também, não é, agir comigo da forma como eu tenho agido com as pessoas. Vamos ser coerentes, então. Eu espero que ajam comigo da mesma forma que eu estou agindo com as pessoas. Seria mais coerente, né? Mas a verdade é que nós queremos que as pessoas nos tratem bem, que as pessoas tenham paciência conosco, que as pessoas tenham misericórdia, que elas ouçam a nossa versão da história, que elas nos perdoem caso nós venhamos errar, não é? Mas, infelizmente, contra as outras pessoas, nós não agimos com essa misericórdia toda, com essa paciência toda, com esse amor todo, não é? Então, veja, né? Aqui eu quero fechar a nossa conversa. Né? Qual é a direção que Tiago está nos propondo aqui para nós resolvermos né, caminharmos em tom de resolver isso em nossas vidas, de ir crescendo em maturidade, cada vez mais usando a fala de forma mais espiritual e madura.
A direção de Tiago é entregar a Deus o lugar que pertence a Ele em nossas vidas. Não é? Ele é o juiz, Ele é o dono de tudo e de todos. Não é? Então, sempre ter isso na mente. Não é? Deus é juiz. Eu fui alcançado pela sua graça. Agora eu sou ponte para a graça dele até outras pessoas. Não é? Isso então, de fato, esse pensamento correto, que é o que a Bíblia nos indica, nos ensina, ele deve então direcionar, por exemplo, suas orações. Você deve então começar a colocar como pedido das suas orações que Deus trate sua boca. Além de tratar sua língua, que Ele trate o seu coração, porque é de lá que as palavras nascem. Pedindo que Deus cure seu coração. Cure esse prazer secreto de condenar pessoas, sabe? Essa sensação de superioridade, essa necessidade de controlar situações, essa vontade de vencer discussões a todo custo, para que Deus trate a nossa dureza de coração e para que Deus nos ensine a usar a verdade com amor. E assim, de novo, nós podemos olhar para Cristo, cara, creia na palavra de Deus. Agindo dessa forma, a nossa vida será muito melhor. As nossas relações serão melhores. Nós estaremos cada vez mais próximos de Deus, mais parecidos com Cristo. É impossível, então, tirar a cruz disso tudo, porque na cruz Jesus não ignorou o nosso pecado. Ele não fingiu que o pecado era pequeno. Ele não chamou o mal de bem, mas Ele também não usou a verdade sobre nós para nos esmagar. Ele foi lá e achou uma forma de nos restaurar, mesmo pagando um preço alto, sabe? Então, se o único juiz que poderia nos julgar carregou o juízo para nos salvar, e nós somos perdoados, nós não podemos tratar os outros como se nós ainda estivéssemos num pé de superioridade, sabe? Então lembre-se do sacrifício que foi feito por você na cruz, que você também não é perfeito, que você já falhou com pessoas, que você também já usou sua língua de forma pecaminosa, não é? E que Deus te salvou. E que Deus te perdoa, que Deus age com misericórdia na tua vida, que Deus te restaura. Hoje, por exemplo, é mais uma oportunidade que você tem de ser restaurado, mais uma oportunidade que você tem de pedir perdão, de sair daqui transformado, sair daqui abençoado, não é? E então se torne um canal por onde tudo isso que você tem recebido de Cristo alcance outras pessoas. Alcance outras pessoas. Não é? E o que sintetiza o que nós aprendemos aqui é: enquanto você achar que tem o direito de julgar o irmão, sua língua vai continuar tentando ocupar o lugar de Deus. A língua muda quando o coração aceita que esse lugar já tem dono.